Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos dado mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para vocês, querido aluno, professor, superintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Nós somos membros aqui da Assembleia de Deus Ministério Missão em Parauapebas, no Pará. E é com muita alegria que nós publicaremos nesta oportunidade a lição número 11 da classe de adultos, a qual tem como tema Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nesta lição nós veremos, meus queridos alunos, professores, o que a palavra de Deus, qual foi a influência da palavra de Deus no contexto histórico onde Esdras foi enviado para ajudar Neemias. Após o cativeiro babilônico, houve alguns líderes que nós estudamos nas lições passadas, a qual nós entendemos que foram de fundamental importância, primeiro, para a reconstrução do altar, para a reconstrução do templo e também para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Esdras, agora, nesta lição, nós vamos ver que ele teve uma função muito importante dentro da nação de Israel, que foi em ser enviado para ensinar a palavra do nosso Senhor. Mas por que os judeus, os irmãos, os israelitas que vieram pós-cativeiro babilônico, tiveram novamente que aprender novamente a palavra de Deus? Eles não já sabiam, através dos seus pais, algumas leis da Torá, algumas leis do Antigo Testamento. Mas por que então Neemias ele recebeu, melhor dizendo, esta ajuda de Esdras, que era um escriba, a qual deveria então ensinar o povo a palavra de Deus? Nós entenderemos melhor um pouco com relação a esta história nesta lição aqui, tá bom? O texto áureo dessa lição diz o seguinte: e provaram a boa palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, somente a parte A. Verdade prática: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada, é poderosa e penetrante. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Esdras, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 12. Os objetivos específicos dessa lição, primeiro discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém. 2. Ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. 3. Asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E 4. Elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Aqui nós veremos que Esdras, ele teve uma função especial na influência em ajudar o povo a crescer espiritualmente, crescer religiosamente, a crescer a sua confiança em Deus, a entender a vontade de Deus através da palavra do Senhor. Quando os judeus foram liberados pelo rei da Pérsia, que invadiu a Babilônia, e o rei da Pérsia então dominou aquela região, ele liberou os judeus cativos a retornarem à sua terra, a retornarem a Jerusalém. E quando isto acontece, meus queridos irmãos, nós vemos aí na lição primeira, na primeira lição, que eles passaram então 70 anos dentro deste cativeiro. Haja vista que 70 anos para nós, para os seres humanos que
vivem em média de 80 a 90 anos, então nós entendemos que praticamente alguns dos judeus nasceram dentro do cativeiro babilônico. Outros morreram dentro do cativeiro babilônico. E com isso nós entendemos que nasce então uma nova geração. E esta geração agora tem o desafio de voltarem para Jerusalém, de reconstruírem a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir o altar, o templo de adoração ao Deus de Israel. Porém, eles precisavam aprender como eles deveriam fazer os sacrifícios. Eles precisavam aprender como eles deveriam obedecer os mandamentos do Senhor. E a função de Esdras é exatamente esta, uma função litúrgica, podemos dizer assim, que precisaria ser feita de uma maneira, com todo um protocolo que Deus deu, com toda uma maneira de fazer, para que Deus pudesse aceitar, os sacrifícios, pudessem aceitar a adoração deste povo. E é justamente sobre isso que nós falaremos aqui, o quão grande é importante nós aprendermos sobre a lei do nosso Senhor, sobre a lei de Deus, assim como foi importante para os judeus, para que o nosso Deus pudesse aceitar os sacrifícios da nação judaica da época, de acordo com as ordenâncias, com a maneira deles adorarem no templo. Nós também, trazendo para hoje, devemos também aprender e entender com clareza a lei do nosso Senhor, para que nós possamos então fazer a vontade de Deus. Assim como a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade foi de tão grande importância para os judeus de maneira física, o lado espiritual e religioso precisaria também ser reconstruído através do ensinamento da lei do Senhor. Sem isto, meus queridos irmãos, tudo seria matéria, tudo não passaria, a adoração dos judeus não passariam do teto do templo de Jerusalém, não passariam do teto das suas casas. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus zeloso e Ele quer que nós adoramos a Ele de acordo com a sua vontade. E como nós iremos aprender a vontade de Deus? Somente pela palavra do Senhor. O primeiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: Artaxerxes envia Esdras. Primeiro subtópico: os judeus sob o domínio dos persas. Quando o reino da Pérsia derrotou Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Quando o rei da Pérsia invade a Babilônia, ele libera os judeus a voltarem para a sua terra. Ele entrega inclusive todos os utensílios sagrados que o rei da Babilônia pegou do templo, para que eles pudessem voltar novamente. Ele também, o rei da Pérsia, nós vimos aí que foi influenciado, que foi a própria mão do Senhor agindo em favor de Israel, através das profecias, para que eles pudessem voltar para sua casa. Ele também promulgou um decreto, ou seja, teve todo um cenário, que foi favorável aos judeus, que foi favorável à nação judaica. Isto profetizado pelo profeta Jeremias, que profetizou que eles passariam então 70 anos, e o profeta Daniel, orando, jejuando, se consagrando ao Senhor, entendeu que este tempo estava chegando. E aí aconteceu que houve realmente esta mudança de reinos. O rei da Babilônia é derrotado, entra o rei da Pérsia, e o rei da Pérsia, ele então libera novamente os judeus para voltarem, cumprindo então a profecia de Jeremias, que eles passariam então 70 anos no cativeiro. O segundo subtópico vai dizer o seguinte: Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei
de Deus. No seu contato com Esdras, o escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus de Israel, e que, junto com os seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras capítulo 7, versículo 14. O rei ficou impressionado com a sabedoria de Esdras, com o conhecimento das Sagradas Escrituras de Esdras. O rei, então, que já conhecia o Deus dos céus, entre aspas, ele envia Esdras para a cidade de Jerusalém agora para poder ensinar a palavra de Deus para aquele povo, para poder fazer com que aquele povo pudesse então conhecer mais o Deus Criador dos céus e da terra, fazer mais a vontade do Deus Criador dos céus e da terra, e assim obedecer a sua vontade e com isso crescer espiritualmente, com isso avançar espiritualmente. O rei da Pérsia também tentou enviar soldados para que Esdras pudesse ser protegido no trajeto até chegar, mas Esdras não aceitou e ele escolheu apenas judeus, conselheiros, ali de Israel, para que pudesse o acompanhá-lo nesta viagem. O terceiro subtópico dessa lição vai dizer o seguinte: a importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico que está registrada em Esdras, capítulo 7, versículo 12 ao 26. Meus queridos, o primeiro subtópico, nós estamos vendo aqui o contexto histórico de como se deu a ida de Esdras para Jerusalém ajudar Neemias. Nós estamos vendo aqui o contexto histórico, depois nós entraremos na aplicação prática no tópico 3º e no tópico 4º, tá bom? Aí aqui nós estamos vendo o contexto de toda a história para que os irmãos possam entender melhor o que aconteceu com Esdras e assim aplicar a sua aula, ensinar na sua aula na escola bíblica dominical com mais domínio de história. A parte A vai dizer o seguinte: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras em Jerusalém. As características e o rei, através deste decreto, ele dá algumas opções para a nação de Israel, para o povo judeu. A primeira é no envio de Esdras para Jerusalém, através do decreto. Ele fala em seu decreto, está escrito no capítulo 7 de Esdras, versículo 12, que qualquer judeu que quisesse acompanhar Esdras na viagem a Jerusalém poderia ir. Estava liberado pelo rei para poder ir a Jerusalém. Outra opção deste decreto é os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias ao povo, conforme o versículo 15 do capítulo 7 de Esdras nos deixa claro. Ou seja, o povo poderia ir, era liberado, e eles também tinham recursos financeiros para serem sustentados no trajeto, sustentados no período em que eles estivessem em Jerusalém. O rei, além de mandar liberar, ele também deu estas opções. Ele devolveu também outra característica: os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia. Os utensílios sagrados que o rei da Babilônia roubou do templo sagrado, todos os utensílios preciosos das casas dos judeus, o rei também ele liberou os vasos sagrados, os utensílios sagrados, para os judeus levarem novamente para a sua terra. Isso está escrito em Esdras, a partir do versículo 19, capítulo 7, versículo 19. Qualquer dispensa seria paga pelo tesouro do rei. Qualquer despesa, melhor dizendo, seria paga pelo tesouro do rei. Não teria imposto aos servidores do templo direitos, tributos e rendas.
também está escrito no verso 24 do capítulo 7 de Esdras. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Versículo 25 do capítulo 7 vai falar sobre isso. Ou seja, ele nomeou líderes de acordo com o conhecimento da palavra de Deus para auxiliá-lo e para ajudá-lo no ensino da palavra. Nós vemos aí que a mesma estratégia que Esdras está usando é a mesma estratégia que Neemias usou. Neemias separou grupos de pessoas para construir parte dos muros de Jerusalém, aquelas pessoas que moravam perto dos muros. Ou seja, ele estrategicamente ele elaborou um plano para que essas pessoas pudessem ajudá-lo sem ter muito prejuízo, sem ser muito pesado para eles, porque Neemias escolheu pessoas que estavam próximas aos muros para poder construir o muro. E Esdras também faz a mesma coisa. Pessoas conhecidas que tinham conhecimento da palavra, pessoas que já tinham entendimento da palavra, ele também utiliza essas pessoas, nomeia juízes na vida eclesiástica, para que essas pessoas pudessem então ajudá-lo a ensinar a palavra do Senhor. Para quê? Para que a palavra de Deus possa penetrar no seu coração, para que a palavra de Deus possa fazer efeito em seu coração, para que a palavra de Deus possa transformar o seu coração. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: Esdras ensina a palavra ao povo. Subtópico primeiro: Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Esdras 8:2. Ele recusou a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhe segurança durante a viagem. Esdras e seu companheiro preferiram confiar na segurança em Deus. Subtópico segundo: o encontro de Esdras com Neemias. Quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, a qual vinha sendo líder espiritual dos judeus de Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Então, um verdadeiro líder ele encontra, quando ele tem a compreensão que a obra de Deus ela é grandiosa e precisa de auxiliares, precisa de ajudadores, precisa de pessoas que ajudem as pessoas a crescerem espiritualmente, eles aceitam, os líderes aceitam. Os líderes, eles praticam esta união, né? Esta união, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Hebreus 4:12. Por quê? Porque ela faz com que o povo se transforme, se molde, faz com que o povo ele tenha uma nova direção, faz com que o povo tome uma nova direção, melhor dizendo. A palavra de Deus, ela tem essa função de ensinar, transformar, capacitar e fazer com que o homem se torne uma nova criatura. A cada momento ele entre no processo de santificação, ele entre no processo de mudança de vida. Então Neemias, entendendo a importância do ensino da palavra de Deus, aceita então, melhor dizendo, a ajuda de Esdras. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação, Levítico 23:34. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas, Neemias 8:1, e Esdras trouxe o livro da lei. Ou seja, havia ali um ensino diário da palavra de Deus. Quando eles se reuniam, Esdras ensinava a palavra de Deus, lia o livro da lei mediante aqueles judeus e eles ouviam a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. A palavra também diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E a fé precisava ser novamente alicerçada, brotada no coração dos judeus,
ao Deus Criador dos céus e da terra. Porque o Deus Criador dos céus e da terra tinha já feito muitas coisas em prol deste povo. E eles precisavam então aprender ainda mais o que estava escrito no livro da lei, para que Deus pudesse então aceitar a sua adoração. Quarto subtópico: o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Então, quando eles ouviram as palavras do livro da lei, o que o Senhor fizera com os seus pais, com o povo judeu antes daquela geração, o que o Senhor ensinou ao povo, o livramento que o nosso Deus tinha dado para aquela nação, aquele povo começaram a chorar, a lamentar, quando entenderam a vontade do Senhor e entenderam do que estaria acontecendo na Babilônia, a adoração a outros deuses, a adoração a ídolos. O rei da Babilônia, com certeza, tinha colocado no coração de alguns dos judeus uma cultura pagã. E aí, entendendo isto através do livro da lei, que confronta os sentimentos do homem, eles então começaram a chorar, a lamentar. Mas aí Neemias e Esdras começaram a alegrar-se e ensinar a eles que eles deveriam se alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor, a presença do nosso Deus, é que nos dá força, é que nos faz com que a vitória chegue em nossas vidas, a confiança em Deus. Salmos capítulo 23 vai dizer que o Senhor é meu pastor e nada faltará. O Senhor, a presença do Senhor, ela está conosco a todo momento e nos dá força para continuar. E nós precisamos confiar nas promessas do nosso Deus. Terceiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: a palavra de Deus deve ser ensinada. Aqui nós começaremos agora a entrar na aplicação prática, a qual eu falei para os irmãos. Se você estiver gostando já desta videoaula, curta, compartilhe, se inscreva no canal, faça com que mais pessoas conheçam esse canal e mais pessoas sejam abençoadas através do ensino bíblico da palavra de Deus. A aplicação, nós vamos começar a aplicar agora aquilo que nós vimos, os contextos históricos que nós vimos agora, né, nas lições no ponto 1 e 2. Agora no ponto 3 e 4 nós vamos aplicar de maneira mais didática aquilo que nós vimos nos tópicos anteriores. Terceiro ponto: a palavra de Deus deve ser ensinada. Subtópico primeiro: Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio 31, 9 e 12. Então, de 7 em 7 anos, eles se reuniam de maneira geral. Tinham os ensinos nas sinagogas, tinham os ensinos nos templos, tinham os ensinos nas casas, né? Mas de 7 em 7 anos, eles se reuniam em um grande culto, em um grande devocional, para poder aprender mais sobre a palavra do nosso Deus, sobre a palavra do Senhor. Além da leitura de Moisés, que se fazia a cada sábado. Quando os judeus foram levados para o cativeiro babilônico e eles foram libertos para voltarem depois de 70 anos, esse período que eles estavam construindo os muros e o templo de Jerusalém, eles precisavam adorar a Deus Criador dos céus e da terra. Então, foi neste período onde começou a serem construídos as sinagogas. E as sinagogas também eram um centro de ensino, um centro religioso para ensinar a lei da Torá, para ensinar a lei de Deus. E a toda semana, todo sábado, os judeus se reuniam nas sinagogas para que eles pudessem aprender mais da lei de Moisés, da lei do nosso Senhor, conforme Atos capítulo 15 e o versículo 21. Isto, eles aprendiam todo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e também aprendia, né, os escritos dos profetas, que
também teve uma forte influência dentro da nação judaica, os profetas levantados por Deus, né, os livros que os profetas escreviam, também eles aprendiam a Torá, a lei e os profetas. Eles aprendiam tudo isto nos sábados, ensinando em suas casas aos seus filhos, e durante 7 anos, a cada 7 anos, eles faziam uma grande reunião para aprenderem mais da palavra do Senhor. Segundo subtópico, o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus, conforme Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. O Espírito Santo de Deus é Ele que nos conduz, é Ele que nos molda, é Ele que nos capacita. Romanos capítulo 8, versículo 1, vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, quando o ser humano se deixa ser conduzido pelo Espírito Santo, ele é então já uma nova criatura e não há mais condição para ele. Isto é a operação do Espírito Santo na vida de um crente, na vida de uma pessoa que quer ser, a cada momento, andar nos caminhos do nosso Deus. Agora, tem algumas manifestações que o Espírito Santo dá na nova vida em Cristo. A primeira o crente é honesto a toda a prova. Ele é honesto direta, quando ele é provado, ele se mantém honesto. Ele é um homem íntegro e honesto e não se deixa se contaminar, podemos dizer assim. Ele não se deixa se contaminar com as aflições e as pressões deste mundo. Está escrito em Romanos capítulo 12, 7, 2 Coríntios 8, 21, Filipenses 4, 8, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, né? Nisso pensar é o que o escritor aos Filipenses nos deixa claro. Ele é honesto em toda a prova, não importa o que aconteça, mas ele se mantém o seu espírito de honestidade firme a todo momento. Outra manifestação do Espírito Santo na vida do crente ele jamais mente, conforme Isaías 63, 8, Efésios capítulo 4, versículo 25. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo de quem não mentiu. Romanos 9, 1. Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5, 37. Então ele é honesto, ele não mente. O crente também jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele, ou seja, ele tem essa consciência que ele não comprou, que ele não trabalhou para ter aquilo, ele não se apodera de algo que ele sabe que não é dele, né? Ou seja, ele faz parte do seu espírito íntegro, né? Se ele furtava, aquele que roubava, aquele que praticava crimes, não pratica mais, conforme Efésios capítulo 4, versículo 28. Ou seja, ele começa a se ser moldado, né, pela sua consciência, influenciado pelo Espírito Santo que agora começa a habitar dentro do seu ser.